índice de indeterminação do sujeito tem de ser apenas com verbo intransitivo? Não, Mauro. A regra é assim. A palavra ser será índice de indeterminação do sujeito, para o qual vou usar a sigla IIS, se acompanhar um verbo intransitivo, se acompanhar um verbo transitivo indireto ou se acompanhar um verbo de ligação. Nesses três casos, a partícula C será índice de indeterminação do sujeito. Esse C é pronome, tá? Eu chamo de partícula ou índice, mas é um pronome. Pronome indeterminador do sujeito, mais conhecido como índice de indeterminação do sujeito, ou então como partícula indeterminadora do sujeito. É um pronome indeterminador do sujeito. Pois bem, como é isso? Deixe-me dar um exemplo aqui para que você possa entender melhor. Não apenas com verbo intransitivo, mas também com verbo transitivo indireto e com verbo de ligação. Por exemplo, vou aproveitar aqui para dar este exemplo aqui. Eu digo assim, tratava-se de promessas infundadas, por exemplo. Tratava-se de promessas infundadas, vamos supor. O verbo tratar é transitivo indireto. Quem trata, trata de alguma coisa. Por que é transitivo? Pede um complemento. Por que é indireto? Entre o verbo e o complemento existe uma preposição. Por isso é transitivo indireto. De promessas infundadas, ou simplesmente de promessas, objeto indireto. Objeto indireto. Neste caso, a partícula C vai ser índice de indeterminação do sujeito. E, consequentemente, o sujeito desta oração aparece indeterminado. Então, nesse caso, o sujeito indeterminado. Estou usando o ponto de interrogação para indicar que existe o sujeito, porém está indeterminado. Quem é que se tratava de promessa? Você sabe quem. Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Existe, mas está indeterminado pela partícula C. Como você sabe que a partícula C é índice de indeterminação do sujeito? Acompanha verbo transitivo e indireto. Como você sabe que este verbo é transitivo? Pede um complemento, vem acompanhado de um complemento. E como você sabe que é indireto? A preposição, quem trata, trata dele. Por isso a partícula C é índice de indeterminação do sujeito. Mas também quando acompanha verbo intransitivo e verbo de ligação. Por exemplo, era-se feliz em Manaus. Era-se feliz em Manaus. O verbo ser é verbo de ligação. Sempre que há um verbo de ligação, existe um predicativo do sujeito, uma qualidade do sujeito. E em Manaus é que é o lugar, adjunta adverbial de lugar. A partícula C também, neste caso, é índice de indeterminação do sujeito. O sujeito existe, mas está indeterminado pela partícula C. Então, se o verbo for de ligação, a partícula C também será índice de indeterminação. Se for transitivo indireto, também será índice de indeterminação. Se eu continuasse essa frase, era-se feliz em Manaus, embora se viva bem em Manaus, se viva bem em Brasília. Eu digo, era-se feliz em Manaus, embora se viva bem em Brasília. Veja que neste caso, se viva, o verbo viver, sim, aqui é intransitivo. Quem vive, vive. Bem e em Brasília são adjuntos adverbiais, respectivamente de modo, bem, e de lugar, em Brasília. E a partícula C também é índice de indeterminação do sujeito. Consequentemente, o sujeito desta oração também está indeterminado. Então, quando que a partícula C é índice de indeterminação do sujeito? Quando o verbo é intransitivo, embora se viva bem em Brasília, quando é transitivo indireto, tratava-se de promessas, e quando é verbo de ligação, era-se feliz em Manaus. Nesses três casos, índice de indeterminação do sujeito. Agora, por que naquele caso, né, sobre o vacine-se, né? Por que no caso de vacine-se, a partícula C também não é índice de determinação do sujeito? Vacine-se contra a gripe. Por quê? Porque vacine é uma ordem, é um verbo imperativo. Sempre que o verbo indicar ordem for imperativo, o sujeito estará implícito. Então o sujeito não é indeterminado, é oculto você. Então existe o sujeito? Existe, mas está implícito, oculto você. Então impossível ser índice de indeterminação a partícula C. Por quê? Porque para ser índice de indeterminação, é preciso que o sujeito esteja indeterminado. Não é o caso. O sujeito existe e está implícito.
está certo? Então, nesse caso, não pode ser índice de determinação, a parte integrante do verbo. Sobre a posição do pronome. Eu vou usar este exemplo aqui para falar sobre o pronome. Mas, na verdade, não é só a palavra ser, Álvaro. São todos os pronomes oblíquos átonos. Quais são os pronomes oblíquos átonos da língua portuguesa? Os pronomes me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e lhes. Pois bem, Álvaro, eu digo, tratava-se de promessas, a posição do pronome que é depois do verbo. Por quê? Porque não se pode começar a frase por pronome oblíquo átono. Início de frase, a colocação é sempre enclítica, ou seja, sempre depois do verbo. Tratava-se de promessas. E neste caso, era-se feliz, a mesma situação. Início de frase, o pronome depois do verbo. E por que agora aqui é embora se viva e não embora viva-se? Porque embora é uma conjunção. Conjunção é considerada palavra atrativa, a conjunção subordinativa. A palavra atrativa puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Então aqui você é obrigado a colocar o pronome antes do verbo, embora se viva. Existem regras para você usar a próclise, é o caso aqui, embora se viva. Existem regras para você usar a ínclise, é o caso de tratava-se, de era-se. E existem regras para você usar a mesóclise, que é o pronome no meio do verbo. Por exemplo, se eu disser assim, aproximar-me-ei, aproximar-se-á, por exemplo, só para manter o mesmo pronome. Aproximar-se-á de mim. Neste caso é mesóclise, porque o pronome está no meio do verbo. Agora, adianta saber apenas o que é próclise, o que é ênclise, o que é mesóclise? Não. Você precisa saber as regras. Quando colocar o pronome depois, quando colocá-lo antes, quando colocá-lo no meio do verbo. 3 regras fundamentais. Início de frase, sempre ênclise. Início de frase, oração, período, sempre ênclise. Palavra atrativa, sempre próclise. Quais são as palavras atrativas? Principalmente as conjunções e os advérbios. São palavras atrativas. Não, por exemplo. Sempre puxa um pronome para antes do verbo. E mesóclise, sempre que o verbo estiver no futuro do presente, futuro pretérito. Futuro presente, futuro pretérito, mesóclise. Aproximar-se-á de mim. Palavra atrativa, próclise. Embora se viva, não se pode. Início de oração, frase, período, ênclise. Tratava-se, era-se, vacine-se. E assim por diante. Sinteticamente é isso. Obrigado a todos.